Existe uma fase da transformação que quase ninguém fala sobre. É aquela fase que vem depois da decisão. Todo mundo fala assim, você já deve ter ouvido: queime os barcos para que você não possa voltar. Tome a decisão e siga em frente. O momento em que você finalmente diz: chega, eu preciso mudar, eu não aguento mais viver dessa forma. Você começa animada, faz planos, organiza agenda. E aí você faz planos, compra um caderno novo, assiste vídeos, compra vários livros, né, que falam sobre aquele assunto, faz uma lista de metas e sente que dessa vez vai ser diferente. E talvez seja mesmo. Só que alguns dias depois, a empolgação diminui, a rotina volta, o cansaço aparece, alguma coisa dá errado, sai fora do planejado. Você não consegue cumprir tudo aquilo que planejou e aí fica frustrada. E então surge uma pequena e silenciosa pergunta aqui: será que eu realmente consigo? Te colocando dúvida, medo. É aqui que muita gente interpreta a perda de motivação como sinal de que perdeu o caminho, de que não está fazendo o correto ou que não dá conta. Mas existe uma diferença enorme entre não estar motivada e não estar comprometida. E talvez uma das maiores habilidades que uma mulher precisa desenvolver quando decide reconstruir a própria identidade, justamente esta: aprender a continuar quando não está emocionante continuar. Porque a transformação não acontece somente nos dias em que você está inspirada, motivada. Ela também acontece nos dias comuns, no ordinário, nos dias difíceis, nos dias em que ninguém está vendo e nos dias em que você precisa fazer o que disse que faria, mesmo sem vontade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Diz que ele vai vir na mesma intensidade que ele vem e ele vai embora. Os dias de TPM, e talvez você tenha passado muito tempo esperando sentir a vontade para fazer aquilo que precisa ser feito. E eu vou te falar, quando eu estiver mais disposta, eu começo. E às vezes esse mais disposta eu começo não vai vir, se você não der o primeiro passo. Eu ia gravar do lado de lá para vocês verem a praia, mas acontece que o sol tá muito forte, então eu vou fazer do lado de cá, mas depois eu gravo do lado de lá. E aí você tá esperando a motivação para poder ser o seu combustível principal. Só que, amiga, às vezes ele não vai vir. É o dia de TPM, é o dia estressante, é o dia que o filho tá doente, você mal dormiu. Então você compreender o seu contexto, a sua realidade, tá instalada nessa realidade para você entender e não se comparar com a vida dos outros, vai facilitar esse processo. Talvez você tenha passado muito tempo esperando sentir vontade para fazer o que já sabe que precisa fazer. Quando eu estiver mais disposta, eu faço. Quando minha cabeça estiver melhor, eu volto. Quando minha rotina estiver mais organizada, eu gravo. Quando eu estiver mais tempo, eu estudo. Ou quando eu me sentir preparada, eu tomo aquela decisão, eu preciso amadurecer mais. E realmente, tem coisas que a gente precisa maturar mais, né? Maturar mais o assunto dentro da gente, para ver se é realmente isso que a gente quer, essa direção que a gente quer tomar. Mas entender a diferença entre essa maturação, esse tempo que é necessário, e a máscara do perfeccionismo. Essa máscara do perfeccionismo que nos engana, da procrastinação. E aí vai fazendo com que a gente vai só adiando os nossos planos, as nossas metas. E aí, consequentemente, os nossos sonhos, os nossos resultados que nunca chegam. Porque a minha rotina, ela nunca vai estar organizada no todo completo. Por exemplo, meu filho tá lá brincando com meu marido, minha sogra, minha mãe não pôde vir. E eu tô aqui gravando. Antes mas já deixei ali as coisas descongeladas para fazer o almoço. Porque a realidade, ela é imposta. Então, eu já fiz meu devocional na parte da manhã, antes do meu filho acordar. Porque depois que ele acorda, a vida se faz. E aí não tem como eu fazer as coisas que eu quero no meu tempo. Porque eu preciso dar prioridade às coisas que são importantes. Primeiro as primeiras coisas. Eu esqueci o nome do escritor, que ele fala assim: estejas onde estejas, no que fazes e fazes o que deves. Porque às vezes a gente tá brincando com o filho pensando que tem que colocar a roupa para lavar.
tô aqui, tô gravando e aí penso, devia estar brincando com meu filho. E aí acaba que isso vira um ciclo que retro se alimenta e me causa mais ansiedade. Acredito que isso deve acontecer com você também. Então, focar no que eu preciso fazer, ser intencional, ser estratégica, dando prioridade às primeiras coisas, o que é importante. Então o que eu quero que você entenda é que não espere mais tempo para você poder estudar, para você começar a estudar. Quando você se sentir mais preparada para você começar a gravar seu vídeo no YouTube, ou entrar pro TikTok, que é a rede que está mais crescendo, ou fazer um concurso, estudar para um concurso. Isso para você tomar a sua decisão. Porque existe um problema nessa lógica. A vida raramente entrega o cenário perfeito. Dificilmente você vai ter um cenário perfeito. Então, amar o seu ponto de partida, amar o seu contexto, entender o seu contexto, estar instalada na sua realidade, é o que vai te fazer ter domínio para orquestrar, fazer gestão do seu tempo. Não é a agenda perfeita, não é o planner perfeito, não é o aplicativo pago, gratuito, que vai fazer diferença. Porque quando você quer fazer, você faz até escrito na mão as tarefas do dia. Não vai ter esse cenário perfeito antes de você começar. E a psicologia da motivação ajuda a explicar porque a teoria da autodeterminação desenvolvida por Edward e Richard, eu agora não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele diferencia formas de motivação e destaca a importância de autonomia, competência e conexão para uma motivação mais sustentável. Então você entender aquele dia que você não está tão disposto como de TPM ou anti-TPM, você entender quais são os fatores dispersantes que vão te deixar mais sensível, mais motivada, que vai te alegrar ou que vai te deixar mais deprimida. Entender o caos externo e os motivos externos e entender o seu interno, para que você possa administrar. Ou seja, não se trata simplesmente de produzir uma explosão de vontade todos os dias. Todos os dias eu acordo motivado e vou correr. Não, às vezes não. Às vezes eu vou por obrigação mesmo, porque eu falei que eu ia e eu falei que eu vou fazer. Então existe uma relação entre aquilo que você faz com aquilo que você considera importante e a percepção de que é capaz de agir. Porque se você não se sente capaz de agir, eu tenho certeza, porque se você se sente capaz, você tá certo. Mas se você não se sente capaz, você também tá certo. Tem a primeira chinelada do episódio, tá? Então segura aí. Se você precisa estar motivada para cumprir tudo aquilo que você decidiu, talvez você ainda esteja terceirizando demais a responsabilidade pela sua própria vida, para o seu estado emocional, para o outro. E isso tira a responsabilidade de você, que é a única que pode agir. Você não precisa ignorar as suas emoções, porque a mulher naturalmente ela é mais afetada, né? Só que saber governar as suas emoções vai fazer você aprender a administrar melhor a sua vida. Você não precisa ignorar as suas emoções. Você precisa parar de permitir que cada emoção tenha o poder de decidir sobre o seu futuro, sobre o que você vai fazer, sobre o seu dia. Porque tem dia em que você vai estar cansada e tudo bem. Tem dia que vai estar insegura e você vai entender o porquê que você está insegura. O que está te causando a insegurança. Dias que você vai se questionar, vale a pena esse esforço que eu estou fazendo? Vale a pena gastar essa energia? E mesmo assim, algumas coisas continuarão sendo importantes. E é aqui que eu quero trazer uma imagem que considero muito poderosa para essa temporada. Neemias. Por que Neemias? Porque ele não recebeu uma cidade reconstruída, ele recebeu ruínas. Ele viu uma realidade quebrada e decidiu fazer algo com essa coisa, fazer alguma coisa a respeito. E quando começa a reconstrução, aparece oposição, houve zombaria, ameaça, medo, cansaço, pressão. Em Neemias 4, se eu não me engano, enquanto o muro estava sendo reconstruído, os trabalhadores chegaram a reconhecer que estavam perdendo força e que havia entulho demais ali. Estavam gastando tempo e energia desnecessária. O texto mostra que eles reconstruíram enquanto enfrentavam a oposição e que Neemias combinou oração, vigilância e trabalho.
Perceba isso. Neemias não confundiu dificuldade com sinal para desistir. Essa é uma distinção fundamental. Às vezes você começa alguma coisa e no primeiro obstáculo pensa, talvez não seja para mim, mas o obstáculo não necessariamente significa que você está no caminho errado. Às vezes significa apenas que você está construindo alguma coisa que exige esforço. E reconstruir uma vida também é assim. Primeiro, quando eu me divorciei, a terapeuta me ajudou muito nesse raciocínio. Ela falou assim, Renata, entenda que agora você é um prédio em ruínas, você desmoronou. Todos os pilares que você tinha construído, idealizado, imaginado, foram por terra. Aquela Renata não existe mais. Então agora você vai precisar reconstruir, entender quais são os seus valores, o que você gosta, quais são os seus princípios, se estão alinhados com quem você quer ser, com quem você quer se tornar. E aí isso é uma reconstrução diária. Tem dias que você vai estar bem e tem dias que não. Mas você entender que você está sendo reconstruída mediante ao processo que você está passando e não simplesmente focando na dor, na dificuldade, vai facilitar também o seu processo. E aí reconstruir essa vida vai gastar energia, vai ser difícil. Você vai precisar colocar um tijolo por vez, um hábito por vez, uma decisão por vez, uma conversa por vez, um vídeo por vez. Não assistir, não maratonar, não assista todos os vídeos que você está tentando assistir de desenvolvimento pessoal. Você não precisa reconstruir a sua vida inteira nessa semana, todas as 12 áreas da sua vida. Você não precisa reconstruir a sua vida inteira nessa semana. Você precisa parar de abandonar a construção, porque ainda não consegue enxergar o prédio inteiro. Você não consegue olhar para o futuro e ver a sua versão já pronta, idealizada. A sua versão já vivendo a vida dos sonhos que ela idealizou, que você idealizou, que você sonhou. Você só colocou o que você quer. E aqui entra uma conexão muito importante com a ciência dos hábitos. Um estudo conduzido por Philippa Lalo, acho que é assim que fala o nome dela, e pesquisadores da Universidade College, acompanhou pessoas realizando comportamentos repetidamente em contextos semelhantes e observou que a automaticidade aumentava com a repetição. Então tudo que você repete dia após dia vai se tornar automático, e aí você vai gastar menos energia, menos tempo para fazer e para tomar a decisão de fazer. Então, embora o tempo variasse bastante entre cada indivíduo, porque cada indivíduo é único, então cada um vai ter o seu tempo. Então por isso que a comparação não entra aqui. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava encontrar uma versão mais forte sua, que ela ia bater aí na sua porta e chegar aí na sua casa. Não. Mas talvez essa versão não esteja escondida em algum lugar, esperando ser encontrada. Ela esteja sendo construída nas pequenas decisões que você toma todos os dias, na decisão de continuar, na decisão de voltar, na decisão de não abandonar aquilo que é importante só porque hoje está difícil. Neemias reconstruiu diante da oposição. A ciência dos hábitos mostra que repetição em contextos consistentes favorece a automaticidade. A psicologia da motivação mostra a importância de agir por razões que tenham valor e significado. Então, quando você estiver na dúvida, você pergunta assim: por que eu faço o que eu faço? Se eu vencer, quem vence comigo? O que eu faço tem valor para quem? Para minha família, para meu marido, para minha mãe. E Viktor Frankl nos lembra da dimensão da responsabilidade diante da vida. Então a pergunta desta temporada não seja mais quem eu quero ser, mas talvez a pergunta seja: o que a mulher que eu quero ser faria hoje? Será que ela ia ficar deitada rolando feed, ou se ela ia levantar e fazer o que precisa ser feito? Talvez a pergunta seja: o que a mulher que eu quero ser faria hoje? E depois você faz, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo sem aplauso, porque a mulher que sustenta não é aquela que nunca se cansa. Você não acha que você vai fazer o que você precisa fazer, que você não vai ficar cansada, tá? Mas é aquela que aprende a descansar sem desistir,
Então entender que na sua agenda precisa ter pausas, precisa ter contemplação, precisa ter descanso, precisa ter execução, mas precisa ter contemplação, gratidão, descansar. Mas só gratidão não faz a vida funcionar. Aquela que aprende a descansar sem desistir. É aquela que pode parar sem abandonar. É aquela que entende que constância não é nunca cair. Constância é continuar voltando para aquilo que importa. Com você, se inscreva no canal, porque essa temporada é uma caminhada e toda quinta-feira tem um vídeo novo por aqui. No próximo episódio, nós vamos falar sobre uma coisa que pode destruir até uma pessoa disciplinada. O ambiente em que ela está tentando construir a nova versão de si mesma. Às vezes o problema não é a falta de força, é continuar tentando crescer em um lugar que alimenta exatamente a identidade que você está tentando deixar para trás. Então, resumindo aqui, constância é continuar voltando para aquilo que importa. E se você está reconstruindo a sua identidade, talvez hoje seja apenas mais um tijolo. Não menospreze o tijolo. É um tijolo por vez, é um degrau por vez. E é assim que um muro começa. E é assim que uma nova mulher começa também. Então, entenda isso de uma vez. E o nosso próximo episódio vai falar sobre isso, ok? Qual ambiente que estamos instalados e como podemos mudar esse ambiente, tá bom? Mesmo ainda não tendo como sair dele, nós podemos mudá-lo para nos favorecer, tá bom? Então, beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.